Olá, tudo bem? Saúdo a todos com a paz, com a Shalom do Eterno. Hoje eu estou aqui, fazer uma pequena introdução, falar um pouco sobre as experiências que passei. Eu sempre tive uma abertura na minha vida muito grande de sempre conhecer uma nova linha espiritual, sabe? Eu sempre tive essa abertura e eu acho que isso veio dos meus pais, da forma da criação que eles tiveram comigo, e penso eu que seja isso, tá? Então eu vou falar um pouco sobre algumas experiências, sobrenaturais, e já de antemão eu falo que isso é muito peculiar, sabe? Porque algumas pessoas elas vão dizer, mas eu não creio desse jeito. Outras pessoas vão dizer, isso aqui pode ser devido a isso, a tal coisa. E assim, é muito peculiar, entendeu? O que parece ser errado ou certo pra mim, pode não ser pra outra pessoa, tá bom? Então eu espero que você tenha uma mente bem aberta para ouvir o que eu estou passando aqui, não criticar e evitar comentários inúteis, tá? Aqui nos comentários abaixo do vídeo, tá bom? Cada pessoa tem seu jeito de pensar e a gente tem o livre-arbítrio, de seguir determinada opinião de pessoas, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui é meu, tá? São coisas que eu passei e são coisas que eu nunca falei pra ninguém, tá? É bem pessoal mesmo, mas eu acredito que isso vai servir para outras pessoas que talvez já passaram por situações parecidas e às vezes procuram como eu procurei e não encontrei respostas, tá bom? Então eu quero passar um pouco dessas experiências para vocês que estão aí inscritos no meu canal, tá bom? Então, como é uma pequena introdução, talvez eu não fale um pouco de tudo, tá? Aqui nos determinados vídeos que eu vou fazer posterior a esse, eu vou colocando tudo de acordo com base bíblica, se eu acho certo, se eu não acho, que levou a tal coisa, tá bom? Todos os meus vídeos, eles vão ter como base, tá? Esse vídeo dessa série que eu tô fazendo, Se Descobrindo, eles vão ter como base 1 Coríntios 2,14, que diz: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, tá? Esse versículo é a base de todos os vídeos que eu vou gravando dentro dessa série, Se Descobrindo, tá? Mas ele não tá diretamente ligado, tá, ao que eu vou falar agora, tá bom? Então vamos começar, gente. Relatos que eu nunca falei pra ninguém, tá bom? Então, como eu vou começar a falar sobre isso? Primeiro, gente, eu sou filha adotiva, tá? Eu, com 1 mês de nascida, meu pai me tirou da minha mãe, tá? Biológica, e me levou para uma família me adotar, tá? A maioria das pessoas não sabe sobre isso, sobre a minha vida, mas eu sou filha adotiva, tá? Eu tenho uma irmã adotiva, se chama Cotinha, ela é deficiente. Quando eu cheguei da casa dessa família de adoção, ela já era deficiente, tá? Ela teve paralisia infantil, então ela é bem mais velha do que eu, e a minha mãe e meu pai, eles já eram uns pais, assim, como se fossem meus avós, pela idade, entendeu? A minha irmã era como se fosse minha mãe, tá? Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem minha família. Minha mãe não tinha condições na época, né? Segundo meu pai biológico falou, que eu vim saber sobre isso bem depois, tá? Vim saber sobre isso bem depois. E ela não tinha condições de me criar na época. Antes de mim, ela tinha tido outro filho que ela abortou e veio a mim. Depois de mim, tem 7 irmãos. Eu anotei aqui para não me perder. Após a mim, tem 7 irmãos. Não é do mesmo pai, são de pais diferentes. E eu não havia conhecido todos, né? O último eu vim conhecer agora com 31 anos, né?
E tenho um irmão por parte do meu pai biológico que eu não conheço, tá? Pela minha mãe tenho 7. E assim, já tenho sobrinhos, né? Por parte biológica. Pela minha mãe, que me adotou, eu só tenho uma irmã, como eu falei, é deficiente. Eu não tenho sobrinhos. Meu pai já faleceu. Meu pai é adotivo, faleceu com 65 anos, eu tava com 11 anos na época. E minha mãe é viva. Minha mãe biológica também e meu pai biológico também. Conheci meu pai biológico, eu tava com 22 anos, eu acho que foi em 2010 por aí. Bem contraditório como eu conheci ele. Mas eu gostei de ter conhecido ele porque eu queria saber quem era minha família, de onde eu vim, por que eu estava naquela família, o que havia acontecido para mim estar naquela família. Então, era bem complicado para mim porque eu tinha vontade de conhecer todo mundo, mas não tinha tido ainda oportunidade para isso, certo? E aí tempos passou, né? Eu sou muito grata a Deus pela família que eu fui criada, tá? É uma família muito abençoada e assim, pela parte de amar e dar amor, sabe? Eu sempre tive muito amor do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Sempre fomos uma família muito boas em relação a essas coisas. Eu fui muito bem criada, nunca me faltou nada, muito pelo contrário, eu acho que eu tinha coisas até demais para uma criança da época e muito mimada. Por consequência dessa mimação, eu tive vários problemas na minha adolescência, tá? Você sabe, né, que mimar pessoas demais é complicado. Então, por que eu fui adotada, né? E teve o caso da minha mãe não poder criar, mas também teve outro caso. A família que me adotou, eles haviam perdido uma filha, tá? Com um problema chamado icterícia, né? Quando a criança nasce, ela fica amarela, a pele é amarela, porque tem um probleminha lá que eu não sei explicar agora. Quando eu for editar o vídeo, se eu lembrar, eu deixo aqui embaixo explicando. E aí, eles perderam essa criança e minha mãe queria adotar. E eles não queriam menino, eles queriam menina, porque era para fazer companhia para minha irmã, que é deficiente, tá? E aí eles perderam essa menina e ficaram procurando uma criança para adotar. E aí teve muito comentários em relação a essas coisas. Tipo assim, quando eu fui crescendo, as pessoas costumam falar muito, né? Ah, fulano tal, tua mãe tal, aconteceu tal coisa e tal. Às vezes a mente da gente fica, oh, sabe? E aí, eu soube que a minha mãe biológica, na verdade, ela não me quis, por isso que meu pai me entregou. Teve outra ocasião que falou que a minha avó, por parte do meu pai, também não me queria, queria me jogar no mato. A minha avó materna também não queria, ou seja, tipo assim, eu fui rejeitada, eu acho que desde o ventre da minha mãe, entendeu? Rejeição desde o ventre, pelas conversas que eu sei, né? Foi mais ou menos esse tipo de conversas que chegou até a mim durante todo esse período. Então, essa família que me adotou foi uma das melhores escolhas, né? Me ter como filha, porque eu era menina, só tinha um mês que tinha nascido e, tipo, eu não iria conhecer a outra família que me entregou, porque essa família queria o seguinte: ó, eu vou criar ela, vou registrar ela no cartório, mas eu não quero que vocês participem da criação da minha filha. Ela é minha, você me deu, então cortou geral. Não quero que vocês participem da criação, não quero que ela conheça vocês, enfim. Vim conhecer meu pai com 22 anos, como eu falei, né? Pra você ter ideia, né? Eles cortaram, então a família disse não, então a gente não vai, não quer, tudo bem. Depois que meu pai me entregou, se separou da minha mãe, foi embora morar fora, então pior ainda, né? Pra conhecer. Daí passou, né? Quando essa família me adotou, meu pai, ele tinha comprado uma casa em Cerro Corá, tá? Ele tinha comprado uma casa em Cerro Corá, que ele morava em Bodó, Santana do Mato, trabalhava fora, que a maioria das pessoas da minha cidade aqui, antes eles viajavam muito. Meu pai trabalhava numa firma chamada CDM na época, não sei se existe mais. Ele passava muito tempo fora, tá? E aí, meu pai comprou uma casa em Cerro Corá. Na verdade, não comprou uma casa, ele comprou um terreno. Esse terreno era um depósito de lixo.
um depósito de lixo, um buraco enorme. E ele começou a fazer enterro, né, desse buraco onde tinha lixo. As pessoas da época diziam, não constrói a casa aí, isso aí não dá certo. É um terreno que ele comprou por uma pessoa, mas era um terreno assim, né, vazio, cheio de lixo, e que jamais ninguém construiria uma casa, né, assim, pela ideia das pessoas. Mas o meu pai, ele foi um cara muito teimoso. Quando ele queria uma coisa, ele ia lá e pá, fazia. Daí ele enterrou todo, tirou todo o lixo, queimou, enfim, não sei. Eu sei que ele enterrou esse buraco e construiu uma casa. Uma casa muito boa, construída com 2 tijolos na época. O pessoal dizia que era uma casa muito boa quando se construía com 2 tijolos, tá? E essa casa tinha 3 quartos, uma despensa, tinha um banheiro, uma área de serviço, uma sala de janta e a cozinha. E uma garagem do lado e um quintal grande com 2 cisternas enormes e uma pedra muito legal que tinha no quintal. Minha infância foi nessa casa. Não morei em nenhum outro lugar na infância, só lá. Bom, meu pai fez a casa, enfim, né? A casa pronta, estava eu lá morando com eles, né? Quando eu fiz meus 3, 4 anos, a gente já tem noção de algumas coisas, e eu me recordo de algumas coisas, e outras coisas minha mãe me conta, né? Quando a gente tá conversando sobre alguns assuntos, minha mãe vai me contando. Então, coisas estranhas. É nesse momento que começa relatos sobrenaturais, tá? Deixei até o nomezinho aqui para vocês não esquecerem. Relatos sobrenaturais. Bom, por que relatos sobrenaturais? Eu sempre fui uma menina bem estranha. Continuo sendo uma pessoa bem estranha e fisicamente igual a todo mundo, mas eu não me acho igual a todo mundo na forma de pensar, agir, amizades, tá? Eu não me dou bem com todo mundo. Mas vamos conversando para vocês entenderem um pouco sobre o que eu quero falar nessa introdução desse vídeo, dessa série Me Descobrir. Quando eu tinha 3, 4 anos, eu sentia muito calafrios. Minha mãe falava e fala que eu ficava falando que via uma senhora conversando comigo, que eu tinha um amigo imaginário. Até aí tudo bem, né? Toda criança tem um amigo imaginário para conversar, conversa só, enfim, até aí tudo bem. O que não ficou legal foi que eu comecei a me assustar. Ela falava que eu via uma senhora e de repente eu corria para onde ela estava. Mãe, a senhora tá lá no quarto, tal. Ela tá pedindo tal coisa. E aí minha mãe começou a perguntar, a achar estranho. E ela começou a perguntar o seguinte: o que ela tá pedindo para você? O que ela quer? Você pergunta? Eu falei: não, eu não pergunto, eu tenho medo. Aquela coisa de criança, né? Eu ficava com medo, eu comecei a não querer dormir só. Passei a dormir com a minha mãe e meu pai, porque eu tinha muito medo de estar vendo essa senhora. E aí, a minha mãe começou a perguntar, mandar eu perguntar quando eu visse o que ela queria. E eu falei: mãe, eu não vou perguntar, porque eu tenho medo. Eu lá sei o que essa mulher vai dizer. Mas enfim, eu me sentia totalmente chateada nessa casa. Tipo, eu não me sentia bem nos cômodos, não ficava só no banheiro. Não é coisa de criança, gente. Eu cresci, tá? E eu cresci com medo da casa. A casa não era legal, não era normal. E eu ficava com medo, não ficava só no quarto, no banheiro, na cozinha, não ia na cozinha à noite só, porque eu ficava como se alguém estivesse me observando. E não era só isso. A casa de noite batia as coisas caíam, não era vento, não era porque uma rã pulou no copo e o copo balançou, não é porque um besouro caiu lá no meio do copo e o copo balançou e caiu, não, não era isso, sabe? Às vezes uma pessoa só ouvia, às vezes outras pessoas ouviam junto. Às vezes tinha um copo, minha mãe colocava uns copos em cima do filtro para beber água na época. E os copos de noite, eles faziam assim, ó. Como se alguém tivesse pegado a bandeja do copo e tivesse assim, ó, balançando eles. E eles balançavam. E os brinquedos, eles ficavam se jogando dentro de casa, só. Era coisa tenebrosa, gente.
Sabe, eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu tô contando aqui no vídeo. Tenho certeza que alguém deve ter passado por essas coisas na vida. E enfim, né, são coisas sobrenaturais que não tem explicação. Eu escrevi aqui pra não me perder. Minha mãe falava que as panelas caíam só, conchas se batiam em cima do fogão sozinha, em lugares que ninguém estava perto, em lugares que não tinha nada que acontecesse isso, tá? E de acordo com essas coisas que estavam acontecendo na casa, uma vez o carro do meu pai, que era um Chevette, ele ligou só. Só pra você ter ideia, ele ligou só o carro. Outra vez o som do carro ligou sozinho. Não era pendrive, gente. Não existia pendrive, existia CD. Não existia essas coisas de, sabe? Eram coisas estranhas. E meu pai se levantou de madrugada e meu pai, ele era um cara que não acreditava nessas coisas. Ele era tipo assim, incrédulo, tá? Ele não acreditava. E esse dia ele ficou muito estranho, entendeu? Ele ficou tipo assim, como foi isso? O que é isso? Entendeu? E aí despertou alguma coisa nele nesse dia. Até aí tudo bem. Meu pai passava um tempo bebendo, outro tempo sem beber. E uma vez ele tinha chegado em casa bêbado, e ele deitou na cama. Do lado da cama, no tipo um canto assim de parede, tinha um negócio que media chão antigamente. É que eu não sei o nome desse negócio. É um nome bem estranho. Tipo um pau de pescar. Só que não é uma coisa de pescar. É um negócio que media chão. E aí tava encostado na cama. Quando meu pai deitou nessa cama, ele começou a ficar igual um cavalo em cima da cama, se batendo, se rosnando em cima da cama. Minha mãe ficou assustadíssima. Quando a mãe foi falar com ele, ela chamou o nome dele e tal. Aí esse negócio de medir que tava no canto da porta começou a bater no chão. Imagina esse violão que tá aqui do meu lado começar a fazer assim, pá, 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 e bater no chão. Uma coisa horrível. E aí minha mãe começou a ficar assustada, meu pai também. E eles começaram a ir a centros de umbanda para saber o porquê que essas coisas estavam acontecendo. Então é nesse momento que abre mais ainda uma porta espiritual. Que eu acredito que é complicado essas aberturas, tá, gente? Hoje eu sou cristã, cristã mesmo, eu creio muito em Deus, tá? E eu presto atenção muito sobre o que eu abro dentro da minha casa, o que eu trago, tá? Porque quase coisas que a gente imagina que não é uma abertura espiritual, ela é, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em algumas coisas. E aí meus pais eles começaram a frequentar esses lugares chamados Centro de Umbanda, para saber o porquê que as coisas estavam acontecendo dentro dessa casa, se tinha trabalho feito, se alguém tinha feito a tal macumba, esse tipo de situação. E aí eu não entendia sobre isso e nem tinha ninguém que chegasse e pregasse na época para eles, olha, vamos orar, vamos fazer isso aqui e tal. Vamos para uma libertação na igreja, não existia, né? Meu pai, ele era muito católico. Isso eu tenho plena certeza porque eu me lembro muito. Ele pegava a Bíblia, lia comigo, fazia perguntas para mim. A gente estudava junto o catecismo. Ele me ensinou a orar Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, Credo. Então eu cresci católica, tá? E frequentando esses lugares, tá? E minha mãe não era muito católica, não. Meu pai era mais. Minha mãe não gostava de ir à missa, mas meu pai, ele ia todas as missas, novena, ele orava toda noite, tá? Minha mãe não rezava, mas meu pai rezava. Eu me lembro muito disso. E ele era muito espiritual nessa parte. Bom, gostavam de acender vela pra fulano que morreu, cicrano, o anjo da guarda, essas coisas.
E aí, voltando, né, para essas aberturas espirituais, as experiências que a gente passa, né, que é sobre isso que eu tô falando aqui no vídeo, né, essa introdução. Então, meu pai foi saber se tinham feito alguma macumba nessa casa, né? Apesar de que o lugar que ele fez a casa já não é lá essas coisas, né? Lixo, entulho, tem tudo que não presta. Talvez realmente até coisas mal jogadas, mas isso é um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer. Essas coisas, esses lugares que eles frequentavam, mas eu nunca vi meu pai desejar mal a ninguém, nem minha mãe. Eles nunca foram esse tipo de pessoas. Muito pelo contrário, meu pai ele gostava de fazer muita caridade. Tanto ele como minha mãe. Isso eu herdei deles, tá? Dá o que a gente não precisa. Se eu tiver duas casas, se alguém tiver precisando de uma, eu fico só com uma e dou a outra. Entendeu? Dá alimentação a quem precisa, vestir. Enfim, entendeu? Móveis, a maioria não se vende, a gente doa. Se alguém estiver precisando, e se você estiver precisando do dinheiro, ok vender. Mas se você não tá, então faça uma doação para ajudar alguém, né? Então essas coisas eu herdei do meu pai. Eles foram sim umas pessoas muito boas. Mas eles tiveram essa abertura espiritual na vida deles de frequentar centros de umbanda, tá? E até aí tudo bem. Tudo bem entre aspas, né? Bom, e a gente sabe que esses lugares, eles atraem coisas ruins. Atrai mesmo, não é brincadeira. Quem frequenta esses lugares abre um espaço sobrenatural ruim na vida da pessoa. Você não fica sozinho, você vem com um encosto. Isso também é assunto para os próximos vídeos que eu vou falar. Mas se eles forem saber o porquê está acontecendo tal coisa dentro de casa, saber o porquê que eu via tal coisa em determinado lugar, piorou mais ainda, gente. Daí eu fui crescendo e com o tempo, passado o tempo, as coisas não diminuíram, as coisas aumentaram. Coisas estranhas começaram a acontecer, piores ainda, tá? Eu me lembro que com cerca de 6 anos, eu lembro, minha mãe conta também sobre isso, minha irmã, eu conversava com uma menininha, pequenininha assim, eu acho que ela deveria ter uns 4, 5 anos, que ela brincava comigo e me chamava para passear. Essa menina tem os cabelos pretos, bem aqui no ombro, de franjinha cerrada, e eu conversava com essa menina, gente. E conversava mesmo, não é aquela coisa de vulto, de fantasma. Não é, ela chegava lá em casa, sentava e conversava. Só que ninguém via essa menina, só eu via essa menina, tá? E essas coisas eram muito complicadas, porque eu ficava pensando, poxa, por que só eu tô vendo essa menina? E aí eu comecei a ficar assustada. Nessa idade ainda, eu comecei a ver novamente a senhora. A senhora era morena, ela vestia uma saia branca, um pano amarrado na cabeça, e parecia que as baianas. E essa idosa, ela ficava conversando comigo, mas eu não saía nada da boca dela, mas eu sei que ela conversava comigo. Às vezes eu tava no quarto brincando, e aí eu começava a ficar tipo assustada assim, passava um arrepio no meu corpo, e era a presença dela que estava chegando. E ela chegava do nada, como se estivesse vindo da cozinha ou da sala, e ela olhava para mim assim, e ficava conversando comigo, conversando, só que eu não escutava o que saía da boca dela, só ouvia ela. E aí eu corria pra minha mãe e dizia, mãe, tem uma pessoa que tá lá no quarto. E quando minha mãe perguntou quais as características dela, que roupa ela tá vestindo, o que ela fala, o que ela quer, o que ela diz, o que ela tá com o que na mão. Gente, todas as características que eu dei da roupa, de como ela era, cor, minha mãe disse, é a minha mãe. Tipo, era como se eu estivesse vendo a minha avó, que eu nunca vi na vida. Quando eu fui adotada, ela já estava morta. Eu nunca vi nem por foto, que naquela época foto era difícil existir. E eu nunca vi ela. E tipo, essa veio tava aparecendo pra mim, pra quê, me?
Eu comecei a ficar assustada com essas coisas, mais ainda, e meus pais tomam e buscar sempre uma macumba para saber o que era. Eu me recordo que desde pequena eu sempre tive um conhecimento estranho das coisas. Além de eu escutar vozes dos meus ouvidos, pessoas querendo falar comigo sem ter ninguém, pessoas me rodeando assim, chegando, a gente sentia aquele peso nas costas de alguém, como se estivesse assim, encostando em você, entendeu? Tá em lugares assim, você querer ir pra casa porque tá se sentindo mal, não era ansiedade na época. Você tá perto de uma pessoa e sentir aquela energia ruim da pessoa, entendeu? Você vê que a pessoa tá fazendo milhares de coisas boas pra você, sendo que na verdade essa pessoa é falsa, entendeu? Tudo isso eu sentia na época. Era uma coisa chata pra caramba. E nessa época também, quando criança, eu costumava brincar com plantas, árvores, tipo como se eu me conectasse com essas coisas, sabe? Eu colocava a mão numa árvore assim, aí ficava tipo recebendo a energia. Tipo, na minha cabeça a árvore era viva e eu tava recebendo a energia dessa árvore. Diga aí. Eram umas coisas bem complicadas, viu? Bem profundo pra época. Sendo que hoje você vê essas aberturas espirituais em que? Na física quântica, né? No reiki. Várias coisas você vê as pessoas se conectar com a natureza. Tipo, hoje é normal, só que na minha época isso, se eu fosse falar pra alguém, ou se antes eu fosse falar isso pra alguém, ela tá com problema psicológico. E por que não? Minha madrinha, na época, ela disse, olha, novinha, com a minha mãe, eu vou levar sua filha num psicólogo, tá? Ela pode estar com algum transtorno. Ou seja, doida, né? Falando na boca normal. E aí essa mulher me levou pro psicólogo, pagou e todas essas consultas. Aí ela ficou achando que o psicólogo não sabia de nada, né? Porque o psicólogo me mandou fazer alguns exames e tal, conversou comigo bastante, fez algumas perguntas. Nesse moído todo eu acabei fazendo 5 sessões. Na época era meio carinho e não deu nada. Passei pro psiquiatra. Fiz consulta com o psiquiatra. Fiz exame de imagens para saber se tinha alguma coisa aqui no meu cérebro. Não tinha nada, tá? E por que ouvi vozes? Passou-se o tempo. Foi passando o tempo. Fui conhecendo as pessoas, estudando. Aqui na minha cidade tem uma ponte enorme que liga o bairro a outro aqui do centro da cidade. Quando eu comecei a estudar aqui na rua, que antes eu morava em outro lugar, eu tinha que atravessar essa ponte todos os dias, basicamente de meio-dia e meio. E um dia que eu estava atravessando esse ponte, uma senhora me acompanhou. Quem era a senhora, gente? A bendita senhora que eu via com 6 anos de idade. Me reapareceu com 16 anos. A senhora que me seguiu na ponte, ela seguiu a ponte toda calada e não falou nada. E eu com medo de olhar pra cara dela, né? Quando fui olhar assim, ela já tinha sumido. Do nada, sumiu. Me lembro também que com cerca de 18 anos, né? Eu acordei com um menino, mais ou menos de 3, 4 anos, com um boné. Um menino moreninho. Ele em cima de mim aqui no meu peito, querendo me matar com lençol. Sabe aquela coisa de paralisia do sono? Que você tá dormindo e você abre o olho e você não pode se mexer. Você tá passando por essa situação e você não pode se mexer. Foi a primeira vez que eu tive paralisia do sono. Horrível, horrível. Mas aí eu vi esse menininho aí. Quando eu voltei do sono, sumiu.
Corri pra cama da minha mãe, eu fui dormir com ela nessa noite, eu não voltei mais pro quarto, dormi lá. Outra vez eu tava no carro indo pra Currais, quando eu olhei pra trás, a menininha, lembra que eu falei? Que a menininha que tem o cabelo no ombro preto, com a franjinha cerrada, tava no banco de trás do carro. Gente, eu me arrepiei do pé à cabeça, tá? Eu fiquei muito arrepiada. Eu não sabia o que fazer. Se eu parava o carro, se eu continuava, se eu ia, o que eu faria. Pensa numa coisa triste. Quando eu olhei novamente pelo retrovisor, a menina não estava mais. Explicar isso não tem como. Outra vez eu tava com meu namorado no carro, tá? Faz tempo isso. E eu tava com ele no carro. A gente tinha parado num terreno que não tinha nada nesse terreno, nem casa. Um terreno vazio, tá? E a gente tinha acabado de parar o carro, fazia uns 15 minutos. Nesse lugar, quando começou um vento ao redor do carro e umas pisadas. Não tinha cachorro, não tinha gato, não tinha preá, não tinha tatu, não tinha nada. Era um lugar, um terreno vazio onde ia ser construído umas casas. Gente, não tinha nada. De repente uma luz acendeu de frente pro carro e não tinha nada, ninguém. Eu e ele, nesse dia não foi só eu que vi isso, foi ele também. A gente ficou muito assombrado, muito, com muito medo, gente. A gente ligou o carro apagou, ele ligou de novo, o carro apagou, na terceira vez o carro novo, viu? O carro ligou e a gente foi embora, nunca mais a gente foi pra lá. É muito estranho essas coisas. E quando a gente tá em determinado lugar que você tem a ideia de que aquilo ali já aconteceu. Tipo, você tá num canto e você pensa assim, parece que eu já estive nesse lugar, parece que eu já conheci tal pessoa. Sendo que, na verdade, a pessoa que tava com você disse, nossa, como se eu te conhecesse de algum lugar. Cara, coisa sem explicação, entendeu? Já depois de grande que eu falo assim, né, adulta, 19 anos, outra coisa, antes de falar isso aqui, pra mim não esquecer, pra deixar aqui no vídeo, né, que quando eu estudava no ensino médio, a gente fez uma brincadeira bem estranha, tá? Uma brincadeira também, outra abertura espiritual, gente. A gente fez uma brincadeira da gente colocar o alfabeto de um lado, números do outro, um centro no meio, o sim e o não em cima. E a gente pegava uma caneta, tá? A gente pegava a caneta bem assim, desse coisa. E a gente começava a orar o credo ao contrário, para um espírito vir responder as perguntas que a gente estava fazendo. Ou seja, ocultismo. A Bíblia diz que não é certo praticar ocultismo, tá? Também são questões para o próximo vídeo que eu vou gravar. Mas essa foi outra abertura espiritual. Que não é legal fazer esse tipo de brincadeira. A gente não sabe qual a procedência dessas brincadeiras. É a mesma coisa daquela do copo da mesa, tá? E não é bom. De forma nenhuma entrar nessas coisas. Então foi uma abertura espiritual que a gente fez. Já com 19 anos, eu tava com meu namorado, que foi o meu primeiro namorado de frequentar a minha casa e tal, que é esse que vive comigo hoje, meu esposo, né? E aí eu tava com ele na calçada e essas coisas tinham passado na minha vida. Aí elas voltaram, né? Tava com ele na calçada e eu senti alguém puxar meu cabelo. E aí eu... Puxa. Aí ele, o que foi? Eu falei que alguém puxou meu cabelo. Aí ele, nossa, mas só tá eu e você aqui. Eu não puxei seu cabelo. E aí eu fiquei, né? Foi quando eu comentei com ele tudo que essas coisas que já tinham acontecido comigo. E ele super entendeu, né? E aí eu olhei pra cara dele e eu vi um bicho muito feio. E eu me afastei assim. E ele, o que tá acontecendo? Aí eu,
Não, nada. Aí voltou ao normal de novo, né? Aí eu falei, cara, que sinistro isso. Aí depois dessas coisas, começou novamente. Eu tava dentro da casa que eu tava morando, que eu já não tava morando nessa casa onde eu fui criada. Eu já tava morando em outra casa, tá? E nessa outra casa eu comecei a acordar de madrugada com sonambulismo. Creio eu, né? Poderia ter sido sonambulismo. Eu acordava, gente, com o olho aberto, tá? Eu caía dentro de casa, fazia as coisas. Pensa que sinistro. Minha mãe preocupadíssima do meu lado. Filha, o que, é que você tá fazendo e tal? E eu tava com o olho aberto, não olhava pra ela, tá? Como se eu não estivesse vendo ela, tipo sonâmbula mesmo. E começou a acontecer essas coisas dentro de casa. E uma vez a gente tava deitada e começou tipo um pássaro se bater em cima da casa, sendo que a gente nesse lugar não tinha como um pássaro estar se batendo em cima da casa, parecia algo bem enorme. E aí a minha prima nesse tempo morava com a gente na minha casa, né? E aí ela acordou na hora que esse pássaro tava se batendo em cima da casa. Ela acordou assim, ela tava dormindo, aí fez sentou na rede que tava por cima do nosso colchão. Aí ela começou a cantar uma música assim. Essa é a casa do... Aí disse o nome. Cara, nesse momento, todo mundo, eu, minha mãe, minha irmã, a gente ficou arrepiada, com medo e tal. Foi uma coisa tensa. E a gente acordou, ela disse, ei, acorda. O que você tá fazendo? Você tá sonhando? Aí ela olhou pra gente assim e fez, eu não tô sonhando. Eu vim mandado, essa é a casa. Aí disse de novo. Aí acordou. Aí quando ela acordou, disse, eu falei nada não. Porque vocês estão olhando pra mim. Tipo assim, como se não fosse ela. Foi sinistro, gente, sinistro. Nessa casa a gente também ouvia vultos. Não só eu, nessa casa muita gente ouvia. Foi outra coisa bem complicada. Nesse mesmo tempo, a gente... Eu não sei bem quem foi a pessoa que falou pra minha mãe, mas mandaram minha mãe levar pra uma pessoa que era do centro espírita, de mesa branca, que não fazia nada de macumba e tal. E aí a minha mãe me levou nesse cara. E aí quando eu cheguei lá, porque nesse período, gente, nesse período eu não tava vendo só essas coisas. Eu tava vendo pessoas cometendo suicídio, tá? Quando eu olhava assim pra determinado lugar, era como se tivesse pessoas fazendo essas coisas em determinado lugar. Eu vi acidentes, tá? Eu tava num carro assim, tipo, indo pra uma cidade, e eu no carro, tipo, vi o acidente acontecendo, pessoas estiradas no chão. Nesse tempo aconteceu umas coisas de um acidente que morreu algumas pessoas, tudo de uma vez. E eu tive a visão desse acidente e foi muito tenso, porque, tipo assim, eu vi aconteceu, então eu fiquei naquela, caramba, eu não queria ter isso. E quando eu fui pra esse cara, né, eu não precisei falar nada. Quando eu cheguei lá, olha que sinistro, mais sinistro ainda. Quando eu cheguei nesse lugar, o cara fez assim, essa moça que chegou aí, por favor, entre. Tipo, tinha muita gente lá pra se consultar com esse cara. Mas ele disse, entre essa moça que chegou aí. Eu olhei pra um lado e pro outro. Aí ele disse, é você mesmo. Aí eu entrei, né? Quando eu entrei lá, ele começou a dizer tudo isso. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo, ele disse pra mim. Ele disse, olha, você é média. Você... Não, ele falou, você é médio, você tem uma mediunidade muito alta, você tem que trabalhar, você não está sabendo lidar com essa mediunidade, você precisa trabalhar com isso, você tem que ter evidência. E começou a falar umas coisas, e entre elas ele falou uma coisa que eu nem vou dizer, porque a nossa boca, quando a gente fala, a gente lança pro universo e é complicado. Então, prefiro nem falar. Mas ele falou muita coisa. Entre essas coisas eu falei assim pra ele, olha, eu não quero trabalhar em nada. Eu não quero sentir essas coisas. Se você puder tirar essas coisas, por favor, tire de mim tudo isso.
Aí ele disse, olha, eu vou fechar o seu corpo, mas em determinadas situações você vai sentir algumas coisas. Aí eu não quero saber, eu quero que você feche. Se você puder fazer isso, feche. Nessa época eu já era catequista da católica. Eu era muito assim, eu tinha muita influência assim com o catolicismo. Eu gostava muito, né? Eu gostava das missas, eu gostava demais da igreja. Enfim. E aí eu fiquei pensando, aí ele fez isso, ele pediu pra me levar pra ele um milho mesmo, de aquele, a coisa de milho e um maço de cigarro. Aí eu fiquei pensando, mas por que ele quer isso? Mas não sei, né? Ele me pediu. Esse cara, ele não incorpora, nem se manifesta nada, mas ele... Eu nem sei explicar o que é ele, sabe, gente? Eu só sei que ele é um espírita. E aí, ele disse que eu tinha essa possibilidade de perceber a energia das pessoas, que tal lugar não é legal, que quando eu recebia energias pesadas demais eu adoecia, e eu ficava doente, com dor de cabeça, e ele falou algumas coisas do tipo assim. Eu fiquei muito assustada com tudo isso. Entre elas, que se eu não trabalhasse, os espíritos vinham me buscar, eu ia morrer. E eu fiquei, hã? É umas coisas complicadas. Mas aí, tudo bem, né? Ele fez essa cura, como diz ele, né? Que fechou meu corpo e tal. E depois que ele fechou meu corpo, como ele disse, eu passei um tempinho sem sentir nada, certo? Um tempinho até bom. Normal, vivendo uma vida normal, tendo amizades normais. De boa. Bom, gente, o que eu passei agora aqui pra vocês nesse vídeo foi experiências que eu tive nesse tempo, tá? No próximo vídeo que eu vou fazer agora, vou falar sobre as experiências dentro das religiões, tá? Até aí, eu tava só no catolicismo e frequentei esse centro de umbandas quando criança e esse cara espírita que eu fui algumas vezes. Após isso, aí eu conheci algumas religiões, tá? E algumas experiências dentro delas, que é o que eu vou falar nesse próximo vídeo, tá? Espero que vocês entendam, não critiquem, porque são complicadas essas situações. E eu vou falar com base bíblica algumas situações dessas que eu passei, se é certo, se não é, o porquê eu passei elas, tá? Para vocês entenderem. Tem que assistir a introdução, o primeiro vídeo, o segundo vídeo e essa série Se Descobrindo, tá bom? Então, um abraço pra vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar. E eu sou grata a vocês, por vocês estarem por aqui ouvindo os meus relatos. Um abraço.